A carta de Paulo a Filemon. Foi escrita durante uma das muitas prisões de Paulo, e é, na verdade, a carta mais curta que ele escreveu no Novo Testamento. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho, porque, na verdade, ela é uma das coisas mais explosivas que Paulo escreveu. Aqui está a história por trás da carta, que podemos concluir a partir de detalhes dentro dela. Filemon era um próspero cidadão romano de Colossos, que provavelmente conheceu Paulo durante sua missão em Éfeso e se tornou um seguidor de Jesus. Mais tarde, quando o companheiro de Paulo, Epáfras, começou uma comunidade cristã em Colossos, Filemon se tornou líder da igreja que se encontrava na sua casa. Filemon, como todos os patriarcas do mundo romano, possuía escravos, um dos quais era chamado Onésimo. E em determinado ponto, eles tiveram um conflito sério. Onésimo afrontou Filemon de alguma maneira. Talvez tenha sido um furto ou uma traição, nós não sabemos exatamente, mas no fim das contas, Onésimo fugiu. Eventualmente, ele chega até Paulo na prisão, provavelmente para pedir ajuda. E nesse processo, ele se torna um seguidor de Jesus e depois um amado assistente de Paulo. E Paulo se encontra em uma posição bem difícil e delicada quando escreve essa carta. Ele vai pedir a Filemon que não apenas perdoe Onésimo e o receba de volta, mas que o abrace como um irmão em Cristo e não mais como um escravo. E aqui vamos ver como ele faz isso. Paulo começa com uma oração. Primeiro, elogiando Filemon e agradecendo a Deus pelo amor e fidelidade que ele tem mostrado a Jesus e ao povo. E depois, ele prepara o caminho para o seu pedido, com essa frase: Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. A palavra-chave aqui é comunhão, ou em grego, koinonia. Ela significa compartilhar ou participação mútua. É quando duas ou mais pessoas recebem juntas alguma coisa e compartilham dela, se tornando companheiras. Paulo está dizendo que a fidelidade a Jesus significa reconhecer que todos os seus seguidores são companheiros iguais, que compartilham o presente do amor e da graça de Deus. E para Paulo, essa experiência da koinonia entre os seguidores de Jesus não é apenas uma ideia na qual se pense a respeito. É algo que você faz nos seus relacionamentos. O que leva Paulo ao seu pedido. Ele finalmente menciona Onésimo e diz que ele se tornou seu filho na prisão. Isso indica que Paulo guiou Onésimo a dedicar sua vida a Jesus, e agora eles são membros da mesma família em Cristo. Ele tem servido fielmente a Paulo na prisão, e mesmo querendo mantê-lo por perto, ele sabe que esse conflito com Filemon deve ser resolvido, se eles dizem que são seguidores de Jesus. Isso leva Paulo ao seu corajoso pedido: que Filemon receba Onésimo não mais como um escravo, mas muito além de escravo, como um irmão amado no Senhor. Essa é uma ordem bem grande. Sob a lei romana, Filemon tem todo o direito legal de punir Onésimo, ou colocá-lo na prisão. E Paulo não está pedindo apenas que ele perdoe Onésimo, mas que receba de volta seu antigo escravo em Colossos, como alguém socialmente igual, como um membro da família. Isso vai além da bondade, isso é inédito. Libertar um escravo e tratá-lo como um membro da família altera o status quo da ordem social romana. Por que Filemon deveria fazer uma coisa dessas? E aqui, Paulo faz um movimento brilhante. Ele lembra aquela palavra-chave da oração de abertura e diz: se você me considera companheiro na fé, e ele usa novamente aquela palavra grega, koinonia. Receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Nesse pedido, nós vemos o centro da mensagem do Evangelho de Paulo colocado em prática. Primeiro de tudo, ele trata de reconciliação. É como ele disse aos coríntios: Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Aqui, Paulo está se colocando no lugar de Jesus. Ele vai absorver as consequências das más atitudes de Onésimo. Ele vai pagar o preço para que Onésimo seja reconciliado com Filemon. Mas a mensagem de Paulo tem mais do que apenas transação legal. Ela também trata de koinonia. Onésimo, Filemon e Paulo são iguais diante de Deus.
Todos compartilham a mesma necessidade de perdão. O chão é nivelado diante da cruz, o que significa que Filemon e Onésimo não podem mais se relacionar um com o outro como mestre e escravo. Eles são membros da mesma família. Eles são irmãos em Cristo. Ou, como Paulo disse a Filemon e a toda a igreja de Colossos, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Paulo finaliza a carta declarando sua confiança de que Filemon fará ainda mais do que ele pede. E ele pede que prepare um quarto de hóspedes porque quer visitá-lo assim que sair da prisão. E com algumas saudações finais, ele termina a carta. A carta de Paulo a Filemon é poderosa por muitas razões. É a única carta em que Paulo não menciona explicitamente a morte e ressurreição de Jesus, e isso não é um descuido. Ele não precisa explicar a cruz com palavras, porque ele está demonstrando ela em ações. Paulo está incorporando o significado da cruz. Ele fez de si mesmo o lugar onde Onésimo e Filemon serão reconciliados a Deus e um ao outro. Essa carta também nos mostra que as implicações das boas novas sobre Jesus são extremamente pessoais e nunca privadas. O fato de Filemon e Onésimo serem agora irmãos em Cristo faz o seu relacionamento de mestre e escravo totalmente relevante. A família de Jesus é o lugar onde todos recebem igualmente a graça de Deus. É um novo tipo de sociedade ou uma nova humanidade, como ele chama na carta aos Colossenses. Ali, os valores ou a posição social das pessoas não são definidos pela raça, gênero ou classe social e econômica. Em Cristo, eles são simplesmente novas criaturas, companheiros iguais que compartilham a misericórdia conciliadora de Deus através de Jesus. E é disso que trata a carta de Paulo a Filemon.